Atualmente, representamos uma função por meio de tabelas, fórmulas, gráficos ou verbalmente, mas nunca pensamos quantos grandes homens precisaram contribuir para que esse conhecimento fosse construído. Pelo menos, não até agora. Com a chegada do século XVIII, o conceito de função evoluiu a passos largos, graças à contribuição de Johann Bernoulli e de Euler, por exemplo, e do problema da corda vibrante. O conceito se aproximou do formato que possui hoje. Ao final do século XVIII, houve a necessidade de formalizar os fundamentos dos cálculos, pois até então havia sido usada muita intuição e informalidade. O matemático tcheco Bernhard Bolzano é considerado pioneiro nessa formalização. Já o conceito de função também precisava ser claramente definido. Foi o que implicou o surgimento da análise matemática, que tinha como objeto as funções. Em 1807, o matemático francês Joseph Fourier apresentou na Academia de Ciências da França um trabalho que tratava da propagação do calor em barras, chapas e sólidos metálicos. No trabalho, há uma contribuição para o conceito de função, pois Fourier afirmava que toda função poderia ser expressa por uma função trigonométrica. O matemático tcheco Bernhard Bolzano é considerado pioneiro nesta formalização. Apresentou algumas definições sobre funções contínuas. Já o matemático francês Auguste-Louis Cauchy contribuiu para dar mais rigor à matemática. Para ele, era possível determinar o valor de quantidades variáveis a partir do conhecimento de apenas uma delas, desde que possuísse algum tipo de relação entre si. Essa quantidade conhecida era expressa por meio de uma variável considerada independente. Já as outras quantidades derivadas desse valor constituíam as chamadas funções dessa variável. Em 1837, o matemático alemão Peter Gustav Dirichlet demonstrou que nem todas as funções poderiam ser escritas como séries de Fourier. Tais séries mostravam que qualquer função, por mais complicada que seja, podia ser decomposta como uma soma de senos e cossenos. Para isso, foi necessário fazer a separação entre o conceito de função e sua representação analítica. Ampliou-se o conceito, determinando que fosse uma correspondência arbitrária entre variáveis. Isso quer dizer que não era mais necessário partir de uma fórmula para representar uma função, bastava uma associação entre variáveis. Dirichlet considerava uma variável como um símbolo para representar um elemento de um conjunto numérico. Para ele, se uma variável x tem uma associação com uma variável y, de modo que sempre que se atribuía um valor para x existia uma regra na qual apenas um valor y era determinado, assim y era uma função da variável independente x. No século XX, surgiu um movimento chamado de matemática moderna, que se baseava na formalidade e no rigor dos fundamentos da teoria dos conjuntos e da álgebra para o ensino da matemática. Teoria essa desenvolvida por Georges Cantor, entre os séculos XIX e XX. Neste período, um grupo de matemáticos criou o chamado Movimento Bourbaki, que tinha o objetivo de fundamentar toda a matemática na teoria dos conjuntos, fazendo assim a propagação das ideias da matemática moderna. A definição que Dirichlet deu para uma função foi reformulada pelo movimento Bourbaki. Esse movimento tomava dois conjuntos, A e B, por exemplo. Considerava uma relação de uma variável x pertencente ao conjunto A e uma variável y pertencente ao B. Somente era uma função se para todo x existisse exatamente um único elemento y. Isso significa que não é função caso haja um valor de x não relacionado ou dois ou mais valores de y para um único de x. O conceito de função sofreu várias transformações ao longo da história. À medida que a sociedade passava por alterações, seu conceito ia sendo reformulado conforme as necessidades. Esse fato demonstra que a função não pode ser considerada um saber estático e imutável ao longo do tempo. Foram necessários muitos séculos para que se chegasse ao formato que o conceito possui hoje. O conceito de função está presente em várias áreas da matemática e também em outras ciências como a física. Atualmente, representamos uma função por meio de tabelas, fórmulas, gráficos ou verbalmente, mas nunca pensamos quantos grandes homens precisaram contribuir para que isso fosse possível.